Hora de mais uma questão comentada da FUMARC, uma questão do ano de 2018, e uma questão que envolve o assunto de análise sintática. Vamos acompanhar a questão aí na tela. Olha só. Atente para o excerto abaixo. Huxley declarou, mais tarde, que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, adquirir vitalidade, obter energia, etc. O que explica encontrar uma farmácia em cada esquina e quase sempre repleta de consumidores. Apresentam a mesma função sintática no contexto em que ocorrem, exceto. Congele a sua tela, pense no que você sabe ou não sabe de análise sintática e depois você me escute, por gentileza. Muito bem, espero que você tenha de fato congelado a sua tela. Olha, quando se fala de análise sintática na FUMARC, geralmente é assim, eles não dão o nome aos bois. Eles sempre pegam alguma coisa para você descobrir o que tem a mesma função ou o que tem função sintática diferente. Função sintática é saber se o termo é sujeito, se é objeto, se é complemento, se é adjunto, se é aposto, se é vocativo, enfim. Observem na tela. Os termos aí, a realidade, comprimidos, as glândulas e energia, vem aqui comigo, são todos termos que não têm preposição. Então, são todos termos não preposicionados. Porque se você tivesse aí 4 termos e um tivesse uma preposição e os outros 3 não, esse preposicionado seria ovelha negra. Um termo que tem uma preposição não pode ter a mesma função sintática de um termo que não tem. Ok? Agora, termos não preposicionados podem ser o sujeito da oração. Olha na tela. A realidade havia confirmado muito de sua ficção. A realidade é o sujeito do verbo haver. Ela é que havia confirmado. Então, nós temos aí a realidade funcionando como sujeito. Ok? Bom, segunda coisa. O termo preposicionado, ele também pode ser objeto direto. Porque se o termo que completa o verbo fosse preposicionado, ele seria um objeto indireto. E aí é que mora o perigo. Vocês viram que a primeira frase, o primeiro trecho, o sujeito à realidade veio antes do havia confirmado. Então, eu poderia dizer que o médico, sujeito, confirmou, verbo, o diagnóstico, complemento verbal. Ok? Claro que você não erraria sabendo que isso aqui é o sujeito de confirmou. Tanto é que o sujeito é singular, por esse motivo o verbo é singular. Agora, quando você pensa em objeto direto, você foi estragado na escola a fazer a pergunta o quê? O médico confirmou. O quê? O diagnóstico. Tudo bem. Esse trechinho que eu coloquei aqui, de fato, é um objeto direto. Mas não é porque eu perguntei o quê, é porque isso aqui é só um artigo. Como isso aqui também é só um artigo. Não tem preposição. Sujeito determinou a concordância do verbo. E o diagnóstico completou o verbo. Então, o objeto direto, ele é complemento verbal. Por isso que você costuma fazer a pergunta depois do verbo. Olha na tela. Aí você lê assim, de fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos o quê? Aí você vai pensar que isso é objeto direto. E você se lascou. Porque o sujeito aí apareceu depois do verbo. Os comprimidos é que são ingeridos. Aqui, ó. Foram prescritos
remédios. Olha o que a pessoa às vezes faz. Foram prescritos. O quê? E pensa que é objeto direto. E as bancas fazem isso direto, não é só a FUMARC, não. Na verdade, isso aqui é um sujeito que está depois do verbo. Os remédios foram prescritos. Da mesma forma que os comprimidos foram ingeridos. Então, a realidade é o sujeito de havia confirmado e os comprimidos são o sujeito de foram ingeridos. Então, na tela, a resposta não é nem a letra A e nem a letra C. Porque tanto A quanto C são o sujeito. Continuando. Abrir o apetite, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor. O quê? As glândulas. Esse é o objeto direto da pessoa. Isso é o sujeito novo. Fazer as glândulas funcionar melhor. As glândulas é que vão funcionar. Cuidado quando o sujeito vier depois do verbo. A realidade é sujeito, comprimidos é sujeito, as glândulas representam o sujeito. A resposta é a letra D de dado, aí na sua tela. Energia. Olha a frase. Vai obter. Quem obtém, obtém algo. Obtém o quê? Energia. Não é a energia que vai obter. Alguém vai obter energia. Então, temos 3 sujeitos. A realidade antes do verbo. Comprimidos e glândulas depois do verbo. O sujeito pode vir antes do verbo, anteposto, ou ele pode vir depois do verbo, posposto. É difícil? É? Você tem dificuldade nisso? Tem? Você vai fazer algum concurso? É da FUMARC? Não, não é? Ainda que não seja. Mas eu quero lançar para vocês agora, já ir acostumando com a seguinte ideia. Se você acessar o portal www.ricardoerce.com.br, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, nós vamos lançar o nosso curso preparatório para a Polícia Civil de Minas Gerais. Quem vai fazer esse curso, ou esse concurso, tem meses ainda para estudar, contando a data que eu estou gravando essa questão. Então, você vai ter bastante tempo. Então, eu estou preparando o curso. Em breve, esse curso estará no ar. Eu vou trabalhar com provas da FUMARC. Eu vou trabalhar com textos que caíram na prova. E nós vamos ver o conteúdo a partir do destrinchamento de cada texto. Então, isso serve especificamente para você que vai fazer Polícia Civil, mas se você gosta de português e quer aprender algumas coisas, como por exemplo essa, coincidentemente eu gravei agora há pouco esse assunto. Então, olha aí mais uma vez, anote o endereço e vá aguardando o meu retorno, www.ricardoerce.com.br.